Caramba, isso é coisa de missão impossível. Ficou legal. Eu fico imaginando, eu estava ouvindo o David pregar, e eu fico imaginando o pessoal que levou esse paralítico de manhã e não buscar de tarde. Pensa, os caras chegando, cadê o cara que estava aqui? Falei, não, levantou aí, entrou no templo e foi embora. Não é esse que nós estamos falando, não. É de um cara que a gente traz todo dia na mesma condição. Pois é, hoje ele encontrou alguma coisa que nunca havia encontrado antes e voltou para casa andando. Certo? Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como você vai sair daqui. Amém? Isso é que é importante. A grande verdade é a essência do Evangelho não é o que nós sentimos na igreja. A essência do Evangelho é o que as pessoas sentem lá fora quando nós chegamos como igreja. Entendeu? Então é isso. Eu estava ouvindo o David falar, falei, Senhor, eu quero esse negócio aí. Eu quero chegar, eu não quero ser termômetro para medir a temperatura do ambiente. Eu quero ser termostato para dizer a que temperatura o ambiente fica. Certo? Então é assim, chegou você, o ambiente mudou. O diabo tem que ir embora porque deu ruim para ele. Certo? Porque Deus chegou contigo. Amém? Glória a Deus. Então eu quero conversar com você sobre o tempo das pequenas coisas. Eu tenho visto pessoas aguardando coisas extraordinárias acontecerem. Eu tenho visto pessoas olhando e dizendo, eu queria saber em que momento a minha chave vai virar. As coisas vão começar a acontecer na minha vida. Mas elas se esquecem que as grandes coisas começam de formas pequenas. Quando você vê algo grande, não imagine que isso começou dessa forma. Entenda que alguma coisa aconteceu anteriormente. Houve um percurso, houve um caminho para que essas coisas grandes começassem a acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. O verso é o de número 44. Atos dos Apóstolos, 27, 44. Amém? Amém? Deixa eu ficar com essa tradução. E que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Você pode repetir comigo? Uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Isso, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar hoje com você sobre a percepção, a sensibilidade de entendermos os momentos das coisas pequenas. Muitas pessoas ficam por boa parte da sua vida aguardando momentos pirotécnicos, momentos extraordinários, momentos marcantes para que a sua vida dê uma guinada. E muitas delas chegam no final da vida, certo? E descobrem que esse momento não fez parte de sua história. Então ela começa a olhar a história do outro e começa a achar que há uma injustiça em Deus, que ofereceu oportunidades ao outro, que não ofereceu a você. Porém,
Eu preciso que você entenda que as pessoas que você vê viver grandes coisas, na verdade, elas se aproveitaram da somatória das pequenas coisas e das pequenas oportunidades que vieram ao seu encontro ao longo da caminhada. Por isso que na maioria das vezes que você olhar para pessoas vencedoras e tentar retirar dela, tentar sondar dela a fórmula do sucesso, a pergunta é como? Quando as coisas aconteceram? Quando a chave virou? E as pessoas vão dizer, eu não sei, porque ela nunca virou totalmente no mesmo instante, ela foi virando vagarosamente, entendeu? Repita comigo, quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Vamos pegar esse texto só para a gente usar com base, e já eu vou falar com você, vai ser rapidinho, com anestesia, você não vai nem notar, quando vê, acabou. Certo? Olha só, o texto está falando de uma viagem onde Paulo faz parte. Certo? Um navio que está sendo levado com prisioneiros. E um homem chamado Júlio foi ordenado a tomar conta. Com alguns soldados, ele está levando, me parece que o destino final é a Itália, provavelmente Roma. E dentro desses passageiros, se é que eu posso dizer assim, está o apóstolo Paulo. E essa embarcação vai enfrentar algumas adversidades, alguns problemas no curso. E ela vai afundar. Essa embarcação é diferente, por exemplo, da embarcação de Jonas, onde ela vai afundar porque há um desobediente. E basta jogar esse desobediente fora que a tempestade passa. Porque tem vida que afunda porque não quer remover coisas que precisam ser removidas. Entendeu? Quando nós olhamos para algumas tempestades, por exemplo, Marcos 4:35, Jesus disse, passemos para outra margem, e eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, ele estava deitado sobre uma almofada, despertado, dizendo, mestre, não se dá que pereçamos, e ele disse, cala a boca, vento, fica quietinho, mar, o vento se aquietou, e houve grande bonança, aí disse, porque só estão tímidos, não tem de fé, a embarcação não afundou, porque tem coisa que não vai afundar, mas tem coisa que afunda, certo? Esse aqui foi um barco que afundou, sim ou não? Mas o texto diz que uns em tábuas e outros em quaisquer coisas do navio. Eu fico imaginando que eles jamais imaginariam que um pedaço tão pequeno, que uma coisa tão insignificante poderia ser a representação da vida para eles. Certo? Eles só foram fazer a viagem porque era uma embarcação estruturada. Mas quando isso ruiu, o que sobrou? O que sobrou? Destroço. Certo? E eles receberam a ordem. Quem sabe nadar, pula. Nada e vaza. E quem não sabe, segura em alguma coisa, flutua e vai devagar. Mas o negócio é que ninguém vai morrer. Então eu não sei o que te sobrou. O que sobrou da sua família, o que sobrou das suas finanças, o que sobrou da sua fé. Eu não sei se ficou algo bem pequenino. Eu só sei que você deve se agarrar àquilo que sobrou. Retomar a sua história com Deus, entendeu? Porque a sua vida e a sua caminhada não terminou, certo? Hoje eu preciso te mostrar a importância das coisas pequenas, certo? Coisas pequenas, você quer ver? Um dia Deus falou com Samuel, Samuca, chega aí, eu rejeitei Saul, não quero mais, 1 Samuel capítulo 16 ou 17, então disse o Senhor a Samuel, até quando estará a ordem de Saul, porque eu tenho rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a casa de Jessé o belemita, porque dentro dos teus filhos de um rei, depois você lê em casa que eu não sou obrigado a falar tudo, escute só, preste atenção, Deus falou com Samuel, dá um pulinho lá na casa do Jessé, porque lá eu vou levantar o novo, e Samuel foi para lá, sim ou não? Ungiu Davi na presença dos seus, isso, olha só, por que não, será que o Deus de Samuel não sabe que Davi não está em casa? Sabe? Então por que mandou Samuel ungir Davi em casa se ele não estava? Não era melhor ir no campo? Sim ou não? Mas volta aqui a mensagem do moço.
A autoridade começa em casa. Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Entendeu? Olha só. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de... E ele está cheio de Deus, sim ou não? E foi fazer o quê? Apacentar a ovelha. O cara agora está cheio de Deus, foi fazer apacentar a ovelhinha. Entendeu? Não... Ser cheio do Espírito de Deus não tornou ele integrante da Marvel. Certo? Não. Ele volta a praticar o que ele estava fazendo, mas agora cheio de Deus. O que apareceu? Um leão. E falou, eu vou pegar uma ovelha. Davi falou, ai maluco, a ovelha nem é minha. É do meu pai. Mas o bagulho aqui vai ficar doido, irmão. Um dos textos mais bizarros da Bíblia para mim está aqui. Davi conversando com Saul, dizendo, aí veio o leão, pegou uma ovelha, saiu correndo com a ovelha. Menino, presta atenção. Leão é bicho que você corre na frente, não é atrás. Segundo, até porque a ovelha que está na boca do leão provavelmente está... Só que Davi está dizendo, se ela está morta ou está viva, não é a questão. A questão é que essa ovelha não é do leão, ela é do meu pai e eu vou buscar ela na boca do leão. Você consegue entender isso? Ele é um garoto que parece normal, sim ou não? Mas mata leão. E depois que veio o urso? Vou pegar. Davi falou, não quero problema com Greenpeace, não quero nada com esse negócio de protetor dos animais. Soube do falecimento do leão? Já estou respondendo um assassinato. Vai dar ruim para tu, urso. O urso falou, quero ver. Morreu, filho. Sim ou não? Sim ou não? Depois Davi matou um. Depois matou um. Qual foi o primeiro animal, provavelmente, que Davi matou? Não, ovelha, gente. Ele era pastor de ovelha, criava para comer, sim ou não? Um dos animais, provavelmente, que a Bíblia não diz que ele matou, mas ele deve ter enfrentado. Qual é o maior inimigo da ovelha? O lobo. Porque o cara matou a ovelha, matou o lobo, matou o urso, matou o leão e matou o gigante. Você quer entrar no cenário matando gigante? Morre. Entendeu? Aliás, José diz que Davi sabia que foi ungido para ser rei. Não foi para matar gigante. Eu imagino Deus escutando. Davi falando, vou encarar o gigante. Essa garotada nova. Impulsos. Eu imagino Deus pensando, me dá condição de imaginar, eu sei que aqui tem teólogo, tem achólogo, tem tudo nesse ambiente, certo? Aqui, então vai criticar mesmo o que eu falar, critica, dane-se. Escute só, fico eu imaginando o Deus falando, Davi vai morrer, o Golias é experiente demais. E Davi diz o quê? Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais, mas eu vou contra você em nome... Eu imagino um anjo, dá licença de eu imaginar, o anjo falando com Deus, Senhor, o senhor ouviu em nome de quem que ele falou que vai? No nome de quem ele vai, não vai dar para morrer. Ele vai no nome de quem? Ele vai no do Senhor. Então a mulher do Golias ficou viúva. Ok? Então eu preciso mostrar a você que são momentos pequenos, aparentemente insignificantes. E que na maioria das vezes, a nível de regra, são esses momentos e coisas aparentemente pequenas que vão dar um upgrade no seu casamento para ele mudar. Que vai pegar a sua vida financeira e vai mudar. Que vai pegar a sua saúde e vai mudar. Que vai pegar a sua vida ministerial e vai mudar. Porque são coisas pequenas que fazem coisas grandes acontecer. Isso. O que é mais precioso do que a vida? E esses homens foram salvos, segundo Atos dos Apóstolos, 27, 44, seguros em coisas que para eles talvez fosse insignificante. Ele jamais imaginaria que uma cadeira daquela no navio iria se tornar uma boia de salvação no mar. Entenda isso, é muito importante, porque eu sei que a maioria de nós queremos viver o fantástico, o extraordinário, o sensacional. Então o que você está esperando? Um Big Bang. Não é? Um estalinho, tum.
que é isso? Nada. Às vezes, aquela coisa pequenininha que a senhora vai passar a fazer na sua vida vai levar seu casamento para um negócio extraordinário. Mas por que o casamento não muda? Que a senhora pensa que essa coisinha pequenininha não muda nada. Entendeu? Você está esperando sua vida financeira mudar. Então, o que você quer? Um momento que você tenha um dinheirão para dar uma oferta para Deus. Nossa, Deus está precisando tanto do seu dinheiro. Está uma crise financeira no céu. Você é louco. Entendeu? Já no Novo Testamento, Deus faz caixa eletrônico na boca de peixe. Pedro vai lá e pesca e digita a senha, que ele abre a boca, saca um dinheiro e paga o nosso imposto. É extraordinário. Então pare de esperar coisas grandes. Fique atento e seja sensível às coisas pequenas. E você vai viver o extraordinário de Deus. Põe para mim um texto, se for possível, aí, se você quiser anotar. Tiago capítulo 3, verso 4 e 5. Tiago 3, 4 e 5 diz assim: vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, barcos grandes, impulsionados por ventos fortes, conseguem ser dominados por um pequeno leme. Coisas pequenas governando coisas grandes. Assim também a língua, um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Zacarias 4:10 diz o quê? Porque quem despreza o dia das pequenas, olha só, é uma pergunta, por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha, era tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Aprenda que é com pequenas coisas que você vai chegar muito longe. Pare de esperar a magnitude dessas coisas, certo? E eu vou te mostrar aqui, rapidinho, coisas pequenas e situações que, bem aproveitadas e bem vistas, e isso tem a ver bastante com maturidade, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Entendeu? Você tem que aprender isso, certo? A maturidade, ela nos leva para outra fase da nossa vida. Amém? Por isso, ele diz que eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a viver com saúde, eu aprendi a viver doente, eu aprendi a viver com... O que é isso? Isso é maturidade. Gente que cresce, e não é crescer simplesmente fisicamente, é acabar com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser grande, primeira coisa que eu acabei, com as coisas de menino. Entendeu? Cresça, certo? Permita-se crescer. Essa é a grande coisa. Então deixa eu mostrar para você 4 textos aqui, rapidinho, certo? O primeiro é segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 2, certo? Onde a viúva, tá aí, o cara é rápido, hein? Perguntou-lhe Eliseu: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse o quê? Ela disse o quê? Tua serva não tem? Nada, hein? Nada, hein? Se não, presta atenção. O que o texto diz? Que essa mulher acabou de perder o marido e ele não podia ter morrido. Por quê? Porque era um cara que não pagava as contas. Certo? Porque tem homem que, isso aqui é uma lição bíblica. Paga as contas antes de morrer, para não deixar a sua mulher numa situação ruim. Porque tem homem que não pode se dar o luxo de morrer. Que no velório a dona tem que estar caçando a próxima vítima, porque as contas vencem. Só riram as mulheres.
Ah, Jesus, tem misericórdia. Pensa só, o cara morreu e deixou uma dívida que a mulher não tem como, mas ela vai procurar o profeta. Chega lá e diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e agora vem um credor querendo levar os meus filhos como forma de pagamento. Aí Eliseu disse: ô minha filha, o que eu posso fazer pela senhora? O que que a senhora tem? Ela falou: eu não tenho nada em casa não. A única coisa que eu tenho é uma botija de... Ela tinha tão pouco na mente dela, que o pouco que ela tinha se transformou em nada. Ela disse: sua serva não tem? Ela tinha uma casa? Ela tinha uma casa? Ela tinha 2 filhos? Ela tinha vizinho? Ela tinha Deus? E ela ainda tinha uma botija de... E o que ela disse que tinha? Porque tem gente que não pode viver crise, que acha que não tem nada. Não reconhece nada do que tem. Certo? É só chegar uma crise. Olha, isso é coisa de pobre. Pobre que ele não tem nada, vem a enchente, ele perde tudo. Como você perde tudo se você não tinha? O que eu quero que você entenda é que essa mulher está olhando para a coisa, certo? Pequena, e não está conseguindo ver saída. Ok? O que a senhora tem em casa? Eu tenho uma botija de... É só isso que eu tenho. Entendeu? Nada além de uma botija de... O milagre dela vai ser a partir daquilo que ela... Do que ela... Pois é, querido. O milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Já ouviu essa expressão? Coloque o que você tem para o rolo. Coloque na mão de Deus. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse: pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz uns salgados, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante. Começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Pare de olhar as coisas. Eliseu falou: o que a senhora tem? Ela falou: eu não tenho nada. Eliseu deve ter pensado: nada aí também está ruim. Então eu vou multiplicar por 100. Sem nada, isso aí. Isso aí, alguém fez as contas rapidinho. Isso aí, isso é um negócio sensacional. Olha só. Eliseu falou: então a senhora fala o seguinte: a partir desse pouco que a senhora tem, isso vai ser a base do seu milagre. Só que às vezes, nós estamos tão ouvindo essas coisas mirabolantes, sabe, essas coisas de televisão que dá prêmio de 1 milhão, 2 milhões, essa ascensão meteora, essas coisas extraordinárias, que está todo mundo esperando coisa grande. Eu venho da roça, o lema era: de grão em grão. Era um negócio bom. De onde eu venho, vamos num ninho de galinha que tem 15 ovos. Nós pega quanto? 14. Porque galinha para de botar se não ficar. Sabe nada, vocês não sabem nada. Essa geração de vocês sabe nada. Pensa um negócio para ensinar sustentabilidade. A roça. Sim ou não? Extraordinário, sabe? Eu olho e são coisas pequenininhas. Hoje as pessoas ficam esperando as coisas extraordinárias e Deus está só mandando gota. Aproveita essa aí, filho. O que é isso? Isso não é nada. Eliseu falou: a senhora vai para a sua casa, presta atenção, pega vasilha, vai nos seus vizinhos, coloca tudo, pega seus filhos e vai encher os negócios tudinho. A partir do que a senhora... O que a senhora tem? A senhora tem esse marido. O que é isso? Nada. Então, pega esse homem ruim da senhora, bota para rolo. O que a senhora você tem? Você tem essa mulher. Que é isso? Isso é seu sonho? Isso é seu Jason, seu pesadelo, sexta-feira 13. O que você tem? O que você tem hoje
Pare e pense, é pouco demais para você, mas coloque na mão do seu Deus. Entenda isso. Pare de olhar para o que você tem e diz, isso é muito pouco, com isso eu não vou a lugar nenhum. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com a garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina, para o carro andar. Entendeu? Mas, sério, comprei um Voyage cinza, à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo desgramado. Depois troquei por um Corsa, apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou, o que ele tem, moço? Eu falei, vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade. Então eu fui indo de realidade. Então pega o que você tem hoje, o que te sobrou? Um pouquinho de fé, que você está tão aborrecido, tão chateado, tão isso. O que te sobrou? Esse filho que a mistura entre você e seu marido não deu certo, saiu. Esse alien, cuida desse menino, é o que você tem. Entendeu? O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Sim. Então, pare de olhar as coisas. O que eu tenho? Não tem nada. Parece que o medo. Um dia, Agar, a egípcia, sai com seu filho para o deserto. Aí, quando a água acabou, ela está chateada, o menino vai morrer de inanição, desidratado. Ela deixa o menino e fica longe dele para não ver o menino morrer. Enquanto ela está lá, eu descubro que um pai, como Abraão, porque quando eu vi Abraão mandar o Ismael embora com um odre de água e um pouco de pão, eu fiquei muito chateado com Abraão. Falei, isso não é pai. Um cara ricão desse, manda o filho embora, no deserto, nenhum animal deu. Né? Eu acho que o que Abraão estava dizendo para Ismael era, não vá muito longe, para você continuar dependendo de mim, quando as coisas acabar, volta aqui. E Deus está dizendo, Ismael não precisa de você, ô Abraão. Quem vai tomar conta dele sou eu. Entendeu? Não cause dependência. As pessoas às vezes perguntam, pastor, nossa, é difícil achar o senhor, se eu não bota agenda aqui, ali, o povo segue. Eu não sou cocaína. Para gerar dependência, não boto. Esse dia eu cheguei no lugar, fui pregar a mesma mensagem que eu tinha pregado antes, o cara falou, nossa, eu vi essa semana, problema seu, não mandei vir atrás de mim. Eu vou pregar e vou continuar pregando, nas próximas 50 pregações minhas eu vou pregar a mesma coisa. Ele falou, então eu não vou mais. Eu falei, nossa, vai fazer tanta diferença. Escute só. Olha só, aquele menino está lá, a mulher está sem esperança, sim ou não? Sim ou não? Aí o texto diz, o anjo aparece para Agar, diz assim, Agar, por que você está assim, filha? Deus ouviu a voz do menino. E o texto diz que Deus abriu os olhos da Agar e ela viu um poço. O texto não diz que o poço apareceu. O texto sugere que o poço estava lá, mas ela não estava vendo. Porque às vezes o seu milagre está mais perto de você do que você pensa. E o problema não está no que Deus está fazendo, está nos seus olhos que não consegue ver. Você consegue entender? Para de reclamar do tamanho da sua igreja, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, da sua sogra. Isso, que não tem dinheiro, que não tem aquilo, que não tem aquilo outro, que não. Quem é seu Deus? Fala para mim, quem é o seu Deus? Fala quem é. Deus é Deus. Você quer ver? Olha só. Se eu falasse para você agora, Deus fechou as portas para você, e está fechada. Sai daqui e procura um centro de macumba e chama o macumbeiro e diz, olha, fui lá na igreja, o pastor Cláudio falou para mim que Deus fechou as portas. Faz um trabalho para Deus abrir. Sabe o que? Se o cara for sério, sabe o que ele vai falar? Quem fechou? Deus.
Deus fechou, você quer que eu faça alguma coisa? Pois é, irmão, não vai rolar não. Deixa a penosa viva. Nem vou matar o cabrito. Porque porta que Deus fecha, só ele aqui. Agora, vai num centro desse, aí, e alguém diz que o diabo fechou as portas e vem na igreja e diz, olha, sai de lá agora. Sabe que qualquer um vai falar, chega aqui na frente, mano, chega aqui na frente. O diabo fechou? Sabe nada, tem um chaveiro aqui na igreja. Nós temos que entender. O grande problema é que nós andamos ao lado de um Deus que é muito, e nós não entendemos que um Deus grande deixou a grandeza total para lá e para cá. Ele vai falando, toma filho, aproveita isso aí, ó, toma. Aí você não aproveita nada, porque é pequeno aos seus olhos. Aprenda. E eu deixo usar mais um texto, senão ainda tem mais uma pregação aí, eu sei. Já você começa a ter sono, porque trabalhou hoje. Coloca para mim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 44. Primeiro Reis 18, 44. Isso. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não, presta atenção, 3 anos e meio sem chover. Sabe, Elias era um cara extraordinário, e crente como nós, porque crente é bagunçado. Nós temos dificuldade, o cara viveu tudo que viveu, extraordinário, alimentado por corvo, ele foi para lá para a viúva, voltou, caia fogo do céu para matar, o cara matou os profetas de Baal. Aí o Acabe chega em casa e diz assim, Jezabel, Elias, minha filha, matou os profetas do seu pai, tudo. Jezabel falou, o quê? Elias fez isso? Manda um recado para Elias, que amanhã, a essa hora, ele está morto. Sabe o que Elias fez? Fugiu. Como? O cara mata 450 homens e foge de uma mulher. Que Deus já estava afinzão de matar. Ela só Elias falar, fogo na Jeza. Ela estava morta. Sim ou não? Sim ou não? E ele está tão confuso que ele está fugindo de Jezabel para não morrer, entra numa caverna e diz, Senhor, me mata. Deus falou, Elias, está ruim de lidar contigo, irmão. Olha só, vai lá que Jezabel te mata e eu terceirizo o serviço. Para que eu vou fazer um serviço que ela quer fazer? Escute só, porque esse texto é extraordinário. 3 anos e meio sem chover. O céu azulzinho. E Elias disse, vai chover nesse negócio aí. E fala para um garoto que estava com ele. E diz assim, eu vou ficar orando aqui, você vai lá dar uma olhadinha para a banda do mar e ver como é que está as coisas. Foi lá, o que tem? Está azulzinho. E agora, azulzinho de novo. E de novo, azulzinho. E agora? Agora tem uma nuvenzinha. Uma nuvenzinha não vai rolar não. Uma nuvenzinha tão pequenininha. Para um menino é uma nuvem pequena, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é, mas para Elias vem uma grande. Por quê? Porque nós estamos diante da ótica de um menino e diante da ótica de um homem. Meninos não percebem o que Deus está fazendo, porque eles são meninos. Elas são meninas. Quando você amadurece, você começa a ter experiência com Deus diferente, não é mais de menino. Quando eu era menino, pensava, agia e falava como? Mas logo cheguei a ser grande, acabei com as coisas de isso aí. O menino olhou e disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um. O que Elias disse? Então desce, meu filho, avisa o Acabe, que está vindo uma grande tempestade, é melhor encontrar Jezabel para tirar a roupa do varal. Tudo isso ele viu a partir de uma pequena? Pois é. O que está diante de você? Pegue esse pequeno e acredite que através disso Deus vai fazer algo grande. Você consegue. E me parece que Elias consegue passar isso adiante. Porque olha só, Eliseu, não era ele que estava nessa ocasião do Carmelo. Ok? Mas agora Elias se torna o moço, ou Eliseu se torna o moço de Elias. Sim ou não?
E um dia a casa de Eliseu está cercada em Dotã, pelo exército dos arameus, os sírios. Certo? E agora, agora tem um garoto que está trabalhando com Eliseu. Olha só, um dia Eliseu foi garoto de Elias, um moço de Elias. E agora Geazi é o moço de Eliseu. Certo? Porque o Eliseu um dia foi moço, mas agora ele é o homem. Está na hora de crescer, gente. Está na hora de amadurecer. Entendeu? A fragilidade está na meninice de muita gente. Sabe? Porque se Deus não fizer o que eu quero ir embora. Ah, Naamã. Vai voltar para casa leproso? Entendeu? Nós temos que entender isso. Amadurecer. Sabe? Agora, quando eu olho, o que eu vejo? Um Eliseu que aprendeu a amadurecer. O menino está dizendo, o que faremos, meu Senhor? E ele disse, calma, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O menino não via, mas ele via. E ele agora ora a Deus para que o menino veja que você tem que andar com gente que vê coisa que você não vê e que consiga te mostrar. Veja quem caminha contigo, você só anda com cabeça de bagre, quer pensar o quê? Reveja seus conceitos, seus valores. Olha só, quando eu olho para essa passagem, eu vejo o quê? Alguém que através de algo tão pequeno consegue enxergar uma grande chuva. Choveu? Sim ou não? Sim ou não? Isso aí. Mas tudo começou a partir de uma pequena. Então descubra o que vai startar. Descubra o que vai iniciar, sabe? A sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você, e você não consegue enxergar, porque te deram a informação, certo? Da magnitude das coisas que mudam. A grande verdade é essa. As coisas mudam de uma forma paulatina, gradativa, salutar, mas normalmente bem pequenina. E por isso grande parte das pessoas não consegue encontrar o que a maioria delas buscam, que é a vida com Deus, o milagre, sabe? O agir de Deus. Por quê? Sempre estão esperando coisas grandiosas. Vá conversar com as pessoas e você vai descobrir, certo? Converse hoje com Silvio Santos. E pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você, eu era um camelo, sim ou não? Isso. Histórias grandes têm começo pequeno. Entenda isso. Isso não é diferente no nosso relacionamento para com Deus. Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. As pessoas olham para uma nuvem tão pequena e diz, nela não pode estar, certo? Uma chuva tão... Essa é a visão de um rapaz. O homem não. Ele diz, avisa todo mundo que essa nuvem é apenas um começo, porque coisas grandes começam a partir de coisas pequenas, e é isso que nós temos hoje, e é com isso que Deus vai realizar coisas grandes na nossa vida. O que você tem hoje? É um colégio público, porque sua família, sua história, seus recursos financeiros, o que é isso? Isso não é nada para Deus. O que Deus precisa é da sua dedicação para levar você, certo? Para onde Ele deseja. É isso. Pare de olhar esses poucos recursos seus, porque isso só vai te levar para o desânimo. Posso ouvir um amém? Põe para mim João 6,9. Vou usar mais 2 textos e termino. João 6,9. Está aqui um rapaz que tem? Ele tem o quê? E 2? Mas a pergunta de André, mas o que é isso para tanta gente? Isso é extraordinário. Jesus estava pregando, a turma não queria ir embora, estava com fome, certo? E aquela coisa toda. E aí um discípulo chamou e falou, Senhor, presta atenção, despede logo a turma aí, porque tá difícil, o tempo está... Aí Jesus falou, vamos dar comida para eles?
Aí Filipe falou, ó, esse pessoal ainda não é crente, mas já está no começo. E sabe como é que é crente, né? Come, 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 come. Então, mesmo se a gente tivesse dinheiro, ia estar ruim para comprar. Aí Jesus perguntou, o que é que nós temos? Aí André, que já estava com fome, estava fazendo uma pesquisa de campo, e viu um garotinho que tinha 5 pães e 2 peixes. André enquadrou o menino, certo? Contou a parada, e falou com Jesus. Aí, Jesus, para nós aí. Tem um garoto aí, mano, 5 pães e 2 peixes. Mas vou logo avisando para o senhor, o que é isso, né? Para tanta gente. Isso é muito pouco, Jesus, que vai dar para nós tomar dele, fazer nosso lanche. Preste atenção, 5 pães e 2, quase 8.000 pessoas. 5 pães. 5 coisas de adolescente, devia ser um adolescente esse menino. 5 pães e 2 peixes, adolescente que nessa fase o que encostou come, igual esmeril. Certo? 5, o André desanimado, ou animado porque achou o lanche, disse, mas o que é isso para tanta gente? Jesus falou, traz o pão e o peixe aí. Eu não sei o que falaram para o menino. Certo? O chefe dos crentes pediu o pão e o peixe. O menino deve ter falado, então vai, leva lá, ué. Vai comer, né? Está com fome, né? E vai deixar os outros. Sim, porque não era nada. Sim ou não? Eram 5 pães e 2? Quando o que você tem não é o suficiente, aprenda a deixar Deus agir. Certo? Eu imagino Jesus falou, agora, gente, nós vamos dar a receita para McDonald's. O primeiro McFish da história. O pãozinho com peixe. Vamos embora, rapaziada. Serve todo mundo. Jesus. Falar uma coisa para o senhor, o que tem aí é 5 pães e 2 peixes. Entendeu? O senhor já deu uma olhada, olha aí, olha aí. Não vai rolar. Isso é muito pouco para tanta gente. E Jesus está dizendo, você não está entendendo, filho. Isso é pouco na sua mão, na mão do menino, na mão do Pedro, na mão deles. Na minha mão, não tem esse negócio de pouco. Eu vou mostrar a vocês o que eu sou capaz de fazer com o que você tem. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim, o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem e aproxime o que você tem de Deus e você vai ver o que Ele pode fazer. Entendeu? Não fica que essa mulher é sua, que esse marido é seu. Entendeu? Nossa, pastor, eu estou precisando, não está precisando de nada. Você está precisando de Deus para pegar essa tralha e fazer um troço bom. E Ele pode. Ninguém acredita. Ninguém fala amém quando eu falo isso. Porque tá todo mundo buscando uma rota de fuga, uma saída de emergência. Não tem rota de fuga. Pega o que você tem. Ah, pastor, eu quero assim uma igreja extraordinária. Então pega a igreja que você tem. Mas a igreja que eu tenho tem 100 membros. Quem disse que uma igreja extraordinária tem que ter 1.000? Você quer ter uma igreja grande ou você quer ter uma grande igreja? Eu sei que resolve. Entende? Pega o que você tem. Você tem. O que você tem? Você tem. Eu estava contando isso no carro, né? O pessoal que me trouxe. Eu comprei uma terrinha e quis construir uma estrutura. E o espaço que eu tinha era muito pouco. E eu queria o terreno de um vizinho que não vende nada para ninguém. Então o que eu fiz? Eu fiz uma rua do meu terreno para o terreno do vizinho. Entendeu? E deixei ela lá pronta. Falei, Senhor, eu estou precisando desse terreno do outro lado. O cara não vende. Mas eu vou comprar. Porque eu vou falar com o Senhor. Porque o Senhor é fera. Então, tá joia? Então tá certo. E comecei a orar, Senhor. Esse negócio aí do outro lado, isso só se o Senhor quiser. Porque eu já quero, mas eu queria que o Senhor quisesse também.
Mas se o senhor não quiser, não rola, porque eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Se o seu não frustra, quem frustra é o meu. Isso é lógico. Eu não é. E aí, o que eu fiz? Orei. Esse dia o cara apareceu lá. E eu ainda achei... Gente, quando o cara apareceu e disse que ia negociar comigo, sabe o que eu pensei? Que ele ia me dar. Porque crente tem um negócio de ganhar as coisas, não é verdade? Ele vai me dar esse terreno. Tolinho. Ele me vendeu por um valor que eu achava que era muito maior. Mas sabe o que Deus fez? Não me deu o terreno, mas me deu condições de pagar o terreno. O milagre foi do mesmo jeito, só feito de forma diferente. Mas tudo começou a partir da rua que eu fiz. Porque eu ficava em pé naquela rua. E aí tem um córrego passando, eu olhava eu botando manilha. E a máquina passando, aterrando. E eu falei assim, eu vou lá do lado de lá. Aí de vez em quando eu pulava a cerca, que ele é meu amigo. Entrava lá e falava, isso aqui é meu, hein? Isso aqui é meu, Senhor, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. O que começou tão pequeno, um desejo no coração, uma rua feita do meu lado, fez as coisas acontecerem. É isso que eu quero que você entenda. Pare de esperar o momento mágico, porque ele não existe. Deus está esperando você reconhecer, certo? A importância do momento das pequenas coisas. E eu volto para Davi, para encerrar. Vamos lá. Vai à casa de Jessé e unge um de seus filhos como rei. Que filho vai ser ungido como rei? Pois é. Vamos lá. Deus vai liderar uma revolta contra os midianitas, ou sob a pressão dos midianitas, através de Gideão. Gideão diz para o anjo o quê? Minha tribo é a menor. E eu sou o menor da minha? Como se Deus tivesse problema com recurso. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui, e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas acontecem. E eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer para que sua vida mude.